Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de janeiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme as tuas palavras. Lucas 1:38. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça. Repare os seus defeitos, primeiramente, antes de querer corrigir os alheios. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda o estímulo à reforma íntima. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti, rogando o Teu amparo e a Tua proteção durante todo o nosso dia. Queremos também, Jesus, agradecer pela noite, pelo descanso de nosso corpo físico na cama. Quantos tantos irmãos não têm, a não ser uma caixa de papelão ou um cimento, um piso para colocar seu corpo. Que o seu amor, Jesus, seja com todos nós e que consigamos diminuir as dores dos nossos irmãos. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, venha participar conosco. Se prepare, aqueles que vieram na segunda-feira fazer a triagem fraterna, o retorno da triagem também. Então, hoje é o dia do tratamento. É o dia que a gente tem que buscar a harmonia, evitar contendas, discussões, brigas e evitar também alimentações pesadas que vão deixar a gente adormecido. Então é importante a gente estar nessa sintonia com Jesus. Meus amigos, quero falar do Clube do Livro Espírita. Olha, esse livro chegou, né? O livro do mês. O Céu Não Me Interessa. E é um livro interessante, né? Pela sinopse que eu andei dando uma olhada, vai contar a história do espírito que está relatando esse livro, que é o espírito Jaime, no período da Inquisição. E ele passou por vários séculos com ódio, com raiva, magoado, e ele está trabalhando a questão do perdão, né? Então é muito importante a gente trabalhar o perdão, né? Enquanto nós aqui estivermos. Como que eu faço? Você pode perguntar para mim, né? Como que eu faço para ser sócio do Clube do Livro Espírito? Entre em contato conosco, que nós vamos estar orientando, e você vai contribuir com R$ 30 todo mês, e você vai formar em sua casa uma biblioteca com um livro espírita. Você já pensou? Num período de 12 meses, você vai ter 12 livros. E são obras maravilhosas, há obras que foram estudadas, foram feito toda a avaliação se realmente é uma obra espírita, porque tem muitas obras
que são medianizadas, mas elas não são obras espíritas, porque o texto que está lá, ele faz confronto com a doutrina espírita, né? Com a base da doutrina. Então, aí não são livros espíritas, né? Então, meus amigos, você, além de estar adquirindo uma obra, você vai estar ajudando a Casa Espírita nos seus trabalhos, nas suas obras sociais, inclusive na aquisição de novos livros para doarmos, porque a gente tem essa prática de doação de livros, né? Muito bem. Recado dado, agora vamos para um outro recado muito importante. Você quer conhecer o Espiritismo? Você tem curiosidade sobre a doutrina espírita? Olha, é uma oportunidade importante. O Chico Xavier, no livro Entrevista, ele diz que os nossos amigos espirituais nos ensinam que a casa espírita, que o espiritismo é uma ciência muito importante para a nossa vida, mais importante do que as ciências que a gente estuda aqui na Terra, né? Porque ele vem esclarecer para nós os nossos pontos que nós temos grandes dificuldades de compreensão. Então, a doutrina espírita, ela vem tirar o véu e mostrar para nós a realidade das coisas. Daqui a 46 dias, em fevereiro, nós estaremos iniciando os cursos em nossa casa espírita. Então, você deseja falar conosco? Pode deixar suas mensagens em nossas redes sociais ou entrar em contato via WhatsApp pelo número 66 984 66 7110. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Estudando a riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a divina luz. Temos conosco os usurários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo sem carinho e sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode dar alguma coisa de si mesmo na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de boa vontade, aliás, repetindo,
no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E, consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1952, e também publicada na obra Dinheiro, da editora Ide, capítulo Estudando a Riqueza. Meus amigos, todos nós temos algo a dar. É uma ilusão a gente achar que nós não podemos auxiliar. Todos, desde a pessoa mais pobre ao mais rico. Só que muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior, e a gente fica avarento. E avarento não quer dizer que a pessoa é rica, aí ela é um avaro. O rico muitas vezes também é avaro, mas quantos pobres são avaros? E não só em questões de riqueza ou de poder, mas também na questão de eu não dou um sorriso, eu não auxilio, não presto o serviço com toda a boa vontade, com toda a dedicação. Então, a gente se torna avaro de muitas situações. Por isso é muito importante a gente trabalhar no nosso íntimo a reforma íntima. Porque só modificando a nós mesmos é que a gente vai melhorar. Mas a gente, às vezes, quer que o outro melhore. E nós temos muita facilidade de apontar no outro defeito. E a gente esquece de auxiliar, de buscar um no outro essa harmonia. Por isso, meus amigos, é muito importante a gente trabalhar em nós. Porque, às vezes, a gente cria a, a dissensão entre os amigos, colocando um contra o outro. Então, isso já detona todo um trabalho, né? A gente, ou seja, na casa espírita, eu começo a fazer fofoca, fazer intriga, falar para o José não conversar com o Manuel, falar para o José não conversar com o Francisco, com o João, com o Antônio, ou fala para o Antônio não conversar com o José. Então, assim, a gente vai criando situações que vão destruir, que isso vai destruir todo um trabalho, toda a harmonia, vai ficar um contra o outro. Olha, eu não posso conversar com você, se está conversando, tem que ficar olhando para ver se não estão vendo. Então, a gente cria uma situação desagradável e de insegurança, como se a gente tivesse um perseguindo o outro. Então, é muito importante a gente trabalhar isso no nosso coração, porque isso é anticristão. Isso não é, em lugar nenhum, uma coisa de bondade. Você quer que as coisas deem certo? Trabalhe a união, trabalhe a harmonia, a fraternidade. Mas quando a gente começa a criar intrigas,
a gente não vai para frente, né? Então, meus amigos, vamos ficar com essa mensagem de hoje, de Emmanuel, trabalhando no nosso íntimo, cada dia o nosso melhoramento. Amado Mestre Jesus, nós somos gratos a cada dia pela vida, somos gratos pelos amigos, somos gratos pelos nossos adversários, aqueles irmãos que não gostam da gente, que são antipáticos a nós. E tem tantos irmãos também que nós não simpatizamos com eles. Mas que consigamos, Jesus, nos fortalecer, nos esforçar cada vez mais para que, enquanto estamos a caminho, fazer as pazes, trabalhar o amor e a bondade em nosso coração para com todos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, curtam a nossa página para que mais pessoas recebam as mensagens, as músicas que nós estamos compartilhando, tá bom? Compartilhe, curta, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.